Muitas mulheres, principalmente as de tom de pele mais escuro, podem desenvolver o melasma, que são aquelas manchas que normalmente aparecem no rosto. O problema também pode afetar os homens. Não se sabe uma causa específica, mas a exposição demasiada ao sol e as mudanças hormonais da gravidez são fatores bem comuns. O melasma não é cancerígeno, pode ser tratado e até prevenido. Mesmo assim, é preciso ficar atento a qualquer tipo de mancha sobre a pele. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo a dermatologista Elvira Câncio Assunção. Doutora, primeiro, como aparece essa mancha e como ela se apresenta? É uma mancha acastanhada, amarronzada na pele. Normalmente é mais comum estar no rosto, na região das bochechas. E ela está relacionada à gestação, uso de anticoncepcional oral e exposição ao sol também. É muito comum nas mulheres, mas pode aparecer nos homens. Por que essa característica? É muito comum nas mulheres por causa da relação hormonal, porque eu já citei, né? Questão de gestação, uso de anticoncepcional. Mas os homens também podem ser acometidos e eles também podem ter essas lesões que são benignas, não tem nenhuma repercussão, mas eles também podem ser acometidos. E por que aparece no homem? Porque por questões de exposição ao sol, principalmente. Pessoas que se expõem um pouco mais ao sol têm essa tendência. O surgimento e a ida ao médico pode reduzir o aparecimento, pode facilitar a limpeza, ou não existe relação entre surgimento e tratamento? Não existe relação com a limpeza diretamente, mas existem tratamentos, existem algumas opções de tratamentos tópicos, de remédios que a gente usa de aplicar na pele e também remédios de tomar que podem ajudar no tratamento. É um tratamento normalmente que resiste ao tratamento, mas eles respondem a alguns tipos de produtos e a gente tem bons resultados, ainda mais se for acompanhado por um longo período de tempo. E é importantíssimo a proteção contra o sol diariamente nesses tipos de mancha. Agora, às vezes, a gente acha que a renovação da pele pode trazer uma limpeza, né? A aparência já muda, né? Mas aí volta-se, até por hábito e necessidade, a exposição ao sol, né? Há uma reincidência, isso. né? Isso, e aqui em Maceió principalmente, né, que assim, a gente tem uma incidência de raios ultravioletas maiores do que em outras regiões do país, como o sul, sudeste, por exemplo. Então, as pessoas estão mais suscetíveis a esse tipo de problema. É importantíssimo saber que você tem esse problema, procurar um dermatologista para que a gente possa ajudar. Existem tratamentos com peelings que a gente pode programar também, principalmente no inverno, e alguns lasers podem ajudar também. O peeling, o que é? Na verdade. O peeling a gente usa uma substância química e justamente aplica sobre a pele para estimular a descamação e às vezes remover esse pigmento que está dentro de algumas células específicas da pele, que nem sempre a gente consegue remover só com os cremes de uso diário. Então os peelings são bons aliados. A senhora citou o inverno, por quê? Qual é a relação do inverno? O inverno é quando a gente consegue ser mais agressivo nos tratamentos de pele, nos peelings, nos lasers, porque a gente tem o benefício de estar um clima mais ameno, principalmente aqui, né? No Brasil a gente tem índices de raios ultravioletas maiores, aqui no Nordeste principalmente, então a gente usa o inverno como um artifício para a gente associar esses tratamentos um pouco mais agressivos. E que evita, então, a superexposição ao sol. Isso, diminui, né, essa exposição até no dia a dia, do deslocamento de casa para o carro, do carro para o trabalho. E nesse dia a dia o clima está mais ameno, então a gente consegue ir um pouquinho mais profundo. A gente tem no mercado diversos produtos de proteção, né? Contra raios ultravioletas, 2 produtos específicos, aliás 3. Primeiro, que a gente queria saber, essa camisa que estão vendendo em demasia, as pessoas estão se acostumando, inclusive, a frequentar balneários, e piscinas e praias com esse tipo de camisa. Ela realmente protege? Boa pergunta. Ela protege, mas se for adquirida numa loja de confiança, porque existem algumas comercializadas em camelôs, em alguns ambientes que a gente não sabe muito bem a procedência dela.
Por quê? Existem algumas que têm a proteção ultravioleta na sua composição no tecido e outras não. Outras são adicionadas com sprays e às vezes nem tem. Elas vendem como tendo essa proteção extra, mas muitas vezes não tem. O tecido, ele é que dá a proteção, né? O tecido ele é especial e ele contém uma proteção extra, como se fosse um filtro solar mesmo no tecido. Só que existem algumas que não vêm com esse mecanismo. E aí a gente tem que ter mais cuidado, porque às vezes descuida usando menos filtro solar e acaba se descuidando, se confiando só na proteção da camisa. Vamos passar para o segundo produto, óculos escuros, né? Às vezes a pessoa usa tanto que fica a parte da moldura dos óculos, né? Qual é o efeito dos óculos? Os óculos, eles protegem também, os olhos principalmente, mas se eles também forem adquiridos em lugares, em óticas de qualidade, porque esses óculos que vendem em camelôs, eles normalmente não têm a proteção ultravioleta que a gente precisa nos olhos. E às vezes é pior usá-los do que não usá-los, porque a nossa pupila acaba dilatando, enfim, não é bom adquirir óculos de jeito nenhum em camelô ou em lugar que você não sabe a procedência. Acontece essa região mais branca ao redor dos olhos porque as pessoas às vezes não usam o filtro solar ou às vezes não reaplicam. Então ficam o dia todo exposto no sol, na piscina, na praia e aí dá esse contraste porque acaba queimando a pele que está em volta. Vamos agora para o filtro solar. Tem fator 50, 25, 35, enfim. Eles funcionam ou tem a mesma recomendação dos outros produtos? Procedência, confiabilidade com o fabricante? Os protetores solares a gente pode adquiri-los em farmácias ou em supermercados de confiança. Esses industrializados e de marcas conhecidas são confiáveis e a gente deve usar sempre no mínimo o fator 30, porque eles conferem uma proteção adequada e principalmente se a gente reaplicá-los de 2 ou de 3 em 3 horas, que é o correto, porque com o passar do tempo a eficiência vai diminuindo. Então, procurar reaplicar e usar no mínimo o fator 30. O tipo de pele diferencia esse fator? A gente costuma orientar normalmente essa regra para o fator 30, mas as peles brancas muito claras normalmente precisam de mais proteção, porque são mais deficientes da melanina, que é um protetor natural que a gente tem. Então, a gente deve usar os protetores com um fator um pouquinho mais alto nessas pessoas mais brancas. E a hora de usar? Porque a gente percebe que as mães e pais e as famílias chegam na praia e chega ali, naquela hora aplica o protetor. Em cima da hora, né? Já na areia da praia. Isso é contraindicado. A gente orienta sempre a aplicar nas crianças principalmente, 30 minutos antes da exposição. E os adultos também deveriam adquirir esse hábito, porque quando já está lá na praia, já está exposto à radiação ultravioleta. A senhora falou na renovação a cada 2, 3 horas. Exatamente. No dia a dia a gente orienta essa renovação nesse período, mas se for a praia, piscina, com a água, o protetor acaba saindo mais facilmente. Então a gente orienta que reaplica a cada 1 hora e meia. Alguns produtos oferecem que o diferencial de que com a água não sai. Mas também tem o suor, né? O suor ele também ajuda a remover e a água também. Então a gente tem que reaplicar realmente com um tempo mais curto, mas existem alguns protetores que são mais indicados nessas situações, são um pouco mais resistentes. Então eles podem ser utilizados, sim. No caso do melasma, a senhora falou que um dos fatores que podem traduzir no aparecimento, no diagnóstico, é a superexposição ao sol. Mas muita gente reage à exposição ao sol, faz o tratamento e às vezes continua, persiste. Qual é a orientação para esses casos mais graves, assim, no surgimento e que preocupa a aparência? Esses casos a gente deve sempre avaliar individualmente no consultório, né? A gente tem alguns artifícios, dermatoscópios, lâmpadas específicas que a gente pode avaliar a profundidade da lesão e indicar o tratamento adequado. Eu queria frisar que essas lesões, essas manchas acontecem muito nas gestantes e existem tratamentos que a gente pode iniciar na gestação. Então é importante que a gestante também se preocupe com isso antes das manchas aparecerem. É uma fase assim que requer muito cuidado, né? Mas tem produtos específicos
que não são agressivos, né? Existem produtos que a gente pode usar com segurança na gestação e que pode ajudar na prevenção e tratamento do melasma. Era isso que eu queria frisar. Agora, tem familiares que chegam e dizem, não se preocupe não, porque quando o bebê nascer, isso aí vai desaparecer. Isso é um mito, porque às vezes as manchas permanecem pro resto da vida. Então a gente tem que se preocupar sim, tem que ter atenção e procurar um atendimento com dermatologista para a gente orientar o tratamento. E isso pode ficar uma situação não só estética, mas preocupação de aparência, mas um caso mais grave, ela pode desenvolver outro tipo de situação, como um câncer, não? Não tem nenhuma relação com câncer, tá certo? O melasma. Mas ela pode causar um impacto social importante na vida do paciente. Então a gente tem que atentar para isso. E mais um detalhe é que o melasma pode não só acometer a face, pode acometer braços, antebraços, a região do colo, que também é exposto ao sol. Então a gente também tem que lembrar. As mulheres, elas são mais preocupadas com a questão estética, a apresentação, e às vezes elas forçam, elas fazem uma maquiagem, e alguns produtos de origem duvidosa. Faz aquela base, tudo bem, sai, o rosto está ali perfeito. Esses produtos podem danificar ainda mais, escondendo o problema? Algumas maquiagens são indicadas e a gente até ajuda no tratamento do melasma, porque algumas contêm filtro solar e ajuda a proteger mais ainda em relação ao sol, porque tem a cor da maquiagem que ajuda nessa proteção. Então, muitas vezes a gente usa a maquiagem como aliado no tratamento, mas em algumas situações, quando a maquiagem é duvidosa, de origem duvidosa, pode causar até outros problemas, como piorar lesões de acne, que a mulher tem tendência muitas vezes a ter. Conversamos com a doutora Elvira Câncio Assunção, dermatologista. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, e eu gostaria também de ressaltar que a gente vai fazer um evento que é para as gestantes ou quem está querendo engravidar, justamente para a prevenção do melasma e das problemas de pele relacionados à gestação. Vai ser no próximo dia 10, na Clínica Dermin. Maiores informações nas nossas redes sociais. Obrigado. E o Pauta Especial fica por aqui. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã, com reprise às 6h30 da noite. Até lá.